Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EV News desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora, a hora das nossas notícias do dia. Vamos então com os destaques do programa desta sexta-feira. Lula e Trump reunidos na Casa Branca para discutir assuntos do Brasil e dos Estados Unidos. Foi um encontro marcado por sorrisos, muita cordialidade dos dois lados. Lula deixou claro que quer menos impostos aos produtos brasileiros. Falou a Trump sobre as terras raras. O presidente norte-americano está de olho no Pix brasileiro. Não quer impactos às bandeiras de cartões de crédito norte-americanas. Na Casa Branca, teve também almoço e ambos os presidentes avaliaram com entusiasmo o encontro que tiveram. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um novo projeto de medicina genômica que surge otimista com a promessa de reduzir e muito o tempo para o diagnóstico de doenças raras. No Brasil, essa iniciativa já funciona em alguns estados. O Paraná é um deles. Funciona também no Distrito Federal. E a história de um papado que está completando 1 ano. Numa reportagem especial produzida no Vaticano, você relembra alguns dos momentos mais marcantes desta caminhada bonita e nada fácil de Francis Robert Prevost, o Papa Leão XIV. Fique ligado com a gente, o EV News começou. O presidente Lula do Brasil e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos se encontraram ontem na Casa Branca em Washington. Depois do encontro, o tom era de entusiasmo e otimismo entre os dois líderes políticos. Um clássico aperto de mãos para marcar um reencontro. Foi assim que o presidente brasileiro foi recebido na Casa Branca. No Salão Oval, lá dentro, sorrisos para as fotos. Parecia um encontro muito promissor. E foi. A reunião entre os dois era aguardada com grande expectativa por Trump e Lula, e também pelos representantes dos dois países. Na reunião de ontem, diferente do que é quase que uma tradição no Salão Oval diante dos profissionais da notícia, não foram feitas perguntas dos jornalistas. Lula pediu para que a conversa com eles fosse depois. Ele e Trump estiveram juntos por aproximadamente 1h30, um tempo bem além do previsto na agenda da Casa Branca. Lula falou, entre outros assuntos, sobre as chamadas terras raras e os minerais críticos. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. O presidente brasileiro falou também sobre os gargalos do agro, com a taxação norte-americana que impacta nas exportações de alguns produtos brasileiros para lá. Os Estados Unidos, de olho no Pix, investigam supostas práticas desleais do Brasil. Para os norte-americanos, a plataforma brasileira impactou nas bandeiras americanas de cartões, que garantem crédito ao consumidor. Depois da primeira parte do encontro, foi servido um almoço. As delegações que representam os dois presidentes também participaram. E foi mais 1h30 de conversas e pequenas reuniões. Neste mandato atual de ambos os presidentes, foi o terceiro encontro entre Lula e Donald Trump. Pelas redes sociais, Donald Trump se mostrou muito otimista após a reunião. Lula declarou, considera que tem uma relação muito boa com Trump, apesar da distância ideológica. Uma relação que poucos imaginavam que poderia acontecer dessa forma. Então eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. Eu quero que os Estados Unidos voltem a ver no Brasil um parceiro importante para suas atividades de empreendedorismo. Vamos falar agora de saúde, porque um novo projeto de medicina genômica promete reduzir drasticamente o tempo de diagnóstico de doenças raras no Brasil. A iniciativa está em fase piloto em diversos estados, incluindo aí o Paraná. Também está em fase piloto no Distrito Federal.
Aos 14 dias de vida, enquanto a maioria dos bebês estava descobrindo o colo dos pais, o pequeno Anthony já enfrentava a primeira grande batalha da vida, uma mesa de cirurgia. Diagnosticado com uma cardiopatia grave ainda no teste do coraçãozinho, ele iniciou uma maratona que duraria 342 dias de UTI. Geralmente a criança nasce cheia de vida e vai para casa e é vida. E o Anthony nasceu e ficou no hospital 342 dias no total, bastante tempo. E ele ficou ali no Hospital Pequeno Príncipe 11 meses no total. Com 14 dias de vida ele fez a primeira cirurgia do coração. Durante meses, a equipe médica e a família lutavam contra sintomas que pareciam peças de um quebra-cabeça incompleto. Havia uma suspeita de síndrome de George, mas faltava a prova definitiva. Aí veio a suspeita da de George, que daí iria juntar todas as peças de quebra-cabeça, que é a cardiopatia, essa neurodivergência. Para a mãe, que já tinha 3 filhos saudáveis, a angústia não era apenas a doença, mas o não saber. Para a gente conseguir fazer o exoma, ele precisaria estar de alta. E nesse período aconteceu 2 cirurgias do coração, de peito aberto, que são grandes, né? Aconteceu a aplicatura diafragmática. Aí ele não estubava, veio a tráqueo. O diagnóstico genético feito através do sequenciamento completo do exoma só veio após a alta, mas foi ele quem mudou tudo. Com o resultado do exame em mãos, o tratamento foi recalibrado. Remédios pesados foram retirados ao descobrir que as crises eram reflexo da baixa imunidade. Então, tudo aquilo que tinha de excesso foi tirado. Tudo que, né, por segurança. Então, vamos manter essa medicação por segurança, porque se for... Então, tudo que era saiu, ficou só a certeza. A história de Anthony poderia ter capítulos menos dolorosos se a tecnologia que agora chega ao SUS estivesse disponível antes. E é exatamente esse vácuo de incertezas que o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, quer preencher ao se tornar um dos polos do projeto piloto do Ministério da Saúde. A iniciativa, que conta com investimento de 26 milhões de reais, promete revolucionar a medicina genômica pública no Brasil, reduzindo o tempo de espera por um diagnóstico de doenças raras de uma média de 7 anos para apenas 6 meses. Além do Paraná e o Distrito Federal, a Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo participam da fase inicial do projeto do sequenciamento completo do exoma, exame que não é apenas um procedimento laboratorial, mas um divisor de águas na vida das famílias. Então, todas as pessoas elas têm um material genético único, né? E a gente consegue hoje, né, com o exoma, olhar esse material e ver os genes que têm alteração ou não têm alteração. E essas alterações elas podem ser vistas e dar um nome para uma patologia específica, né? Para uma doença geneticamente determinada. A conexão entre a clínica e o laboratório será direta. O material, o sangue ou a saliva é coletado no próprio Hospital Pequeno Príncipe e enviado para centros de excelência como a Fiocruz e o Instituto Nacional de Cardiologia. É importante ressaltar que o exame não é feito por livre demanda. O fluxo segue o protocolo do SUS. Todo encaminhamento que tem para vir para o Hospital Pequeno Príncipe, hoje ele precisa ser via unidade básica de saúde ou via um pronto atendimento, né, de saúde. Então, essa criança ela só consegue dar entrada e chegar até o hospital através de uma unidade básica de saúde. Então, ou do postinho de saúde, né, mais próximo da sua casa, a gente precisa desse referenciamento da unidade básica, ou de uma unidade de pronto atendimento, que seria alguma UPA, algum local de pronto atendimento. A chegada do sequenciamento do exoma ao SUS não é apenas uma vitória da medicina ou um avanço estatístico. É, acima de tudo, um gesto de dignidade para mães e pais que, assim como o do Anthony, passaram noites em claro sem saber contra o que lutavam. O diagnóstico preciso tira o peso do o que e coloca a energia no como cuidar, como estimular
e como amar, representando o fim de um silêncio angustiante. E está sendo disponibilizado pelo SUS é uma conquista imensa, porque o Anthony, hoje ele está correndo e fazendo as peripécias de menino. Ele está fazendo tudo isso porque lá atrás a gente conseguiu. Lá atrás ele teve acesso a esse exame e o tratamento passou a ser ainda mais assertivo. Foi esse diagnóstico que nos tirou da UTI. Foi esse diagnóstico que, por inúmeras vezes, não, o Anthony ele vai fazer reação, mas vai dar certo. Sabe, foi por conta desse exame que a gente pôde ter até uma melhor qualidade de vida, porque entendendo o problema, a gente sabe como lidar. E uma criança que tudo faz mal, o que se pensa, né? Mas não, era só uma coisinha. Era só, sabe, só que precisava do exame pra gente saber. É trabalho importantíssimo, né, para o diagnóstico precoce das doenças raras. Vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, há um ano, o sacerdote Robert Francis Prévost era escolhido pelos cardeais no Vaticano o Papa Leão XIV. E hoje, numa reportagem especial, a gente relembra momentos marcantes de um ano de papado para você. O intervalo é rápido, eu volto já. Há um ano, o mundo conhecia o novo sucessor, o líder da Igreja Católica no trono de Pedro. No especial Um Ano de Pontificado, Papa Leão XIV, você relembra os momentos mais marcantes do início da missão do Santo Padre, com reportagens direto do Vaticano e os desafios deste primeiro ano à frente da Igreja. Há exatamente um ano, os olhos do mundo se voltavam para a sacada central da Basílica São Pedro. Entre orações e expectativas, a Igreja Católica acolhia um novo sucessor de Pedro. Hoje, vamos relembrar o primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV, um período marcado por gestos de proximidade, palavras de esperança e um forte apelo à unidade. O conclave que o elegeu refletiu o desejo de uma igreja mais próxima do povo e atenta aos desafios do mundo contemporâneo. Habemus Papam. Em seu primeiro discurso, Papa Leão XIV deixou clara sua missão: caminhar com o povo, fortalecer a fé e anunciar o Evangelho com misericórdia. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Antes de chegar ao pontificado, Leão XIV construiu sua caminhada no serviço à igreja e no contato próximo com o povo. Filho de uma família simples, cresceu em um ambiente marcado pela fé, pela disciplina e pelo cuidado com os mais necessitados.
Ainda jovem, percebeu o chamado para a vida religiosa e decidiu dedicar sua vida à missão pastoral. Durante sua formação, aprofundou os estudos em filosofia e teologia, desenvolvendo uma visão equilibrada entre tradição, diálogo e sensibilidade humana. Ao longo dos anos, destacou-se pela capacidade de escutar, acolher e orientar comunidades em diferentes realidades sociais. Como sacerdote, ganhou reconhecimento pelo trabalho junto aos mais pobres e pela atenção às questões pastorais da Igreja contemporânea. Depois, como bispo e cardeal, tornou-se uma voz respeitada pela serenidade, firmeza doutrinária e proximidade com os fiéis. Sua trajetória foi marcada pela busca constante de unidade, misericórdia e compromisso com o Evangelho. Em seu primeiro ano à frente da Igreja, Papa Leão XIV imprimiu um pontificado marcado pela escuta e pelo diálogo. Promoveu encontros interreligiosos, reforçou o apelo pela paz e colocou a misericórdia no centro de sua ação pastoral. Em homilias e catequeses, convidou os fiéis à conversão, à fraternidade e ao compromisso com os mais vulneráveis. No Vaticano, o primeiro ano do Papa Leão XIV é visto como um tempo de reconstrução de pontes. O Santo Padre tem priorizado encontros pastorais, adotado uma linguagem simples e se aproximado do povo. Gestos como visitas inesperadas e atenção às periferias humanas e espirituais têm marcado este início de pontificado, reforçando o papel missionário da Igreja no mundo atual. Entre fiéis e lideranças religiosas, o pontificado de Leão XIV desperta a esperança. Sua condução firme, aliada à proximidade pastoral, aponta para uma igreja em saída, comprometida com o Evangelho e com a dignidade humana. Ao completar um ano de pontificado, Papa Leão XIV reafirma sua missão de conduzir a Igreja com fé, coragem e amor ao próximo. Um caminho que continua, sustentado pela oração e pela esperança de um mundo mais fraterno. E hoje a gente se despede com as imagens do Papa Leão XIV, que você vê na tela aí, né? Hoje pela manhã, como eu destaquei, ele passou pelo Vaticano, pela multidão no Vaticano, né? Acenou para todos, um dia emocionante realmente para os fiéis que foram até o Vaticano para estar com ele neste dia tão especial. Dia lindo de sol no Vaticano, teve música também, né? Os grupos de jovens também estiveram presentes, bonito de ver. Muito obrigado pela sua companhia hoje. A gente se vê na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e um feliz Dia das Mães para você.